Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos iniciar nossa reunião coletiva. Deus abençoe vocês que escolheram estar aqui online conosco. Que a mesma graça, favor, misericórdia, a mesma atmosfera que nós temos aqui criado por adorar ao Senhor, você receba aí na sua casa. Esse é um dia de esperança, esse é um dia de alegria, esse é um dia de governo. E nós estamos aqui nessa terra para governar, para trazer o reino dos céus à terra, para trazer os valores dos céus à terra. Porque sabemos que esses valores são os valores que nos fazem viver para a eternidade. São os valores que abençoam os filhos dos nossos filhos e trazem prosperidade, abundância, conexão, favor para a terra. Então seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Vamos começar aqui. Queria ler o Salmo 21 com vocês. Salmo 21. Vamos começar a ler o verso primeiro. O rei se alegra na tua força, ó Senhor. Como é grande a sua exultação pelas vitórias que lhe dás. Tu lhe concedestes o desejo do seu coração e não lhe rejeitaste o pedido dos seus lábios. Tu o recebeste com ricas bênçãos e em sua cabeça puseste uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida e tu lhe deste, vida longa e duradoura. Pelas vitórias que lhe deste, grande é a sua glória, de esplendor e majestade o cobriste. Fizeste dele uma grande bênção para sempre e lhe deste a alegria da tua presença. O rei confia no Senhor, por causa da fidelidade do Altíssimo, ele não será abalado. Tua mão alcançará todos os teus inimigos, tua mão direita atingirá todos os que te odeiam. No dia em que te manifestares, farás dele uma fornalha ardente, na sua ira o Senhor os devorará, um fogo os consumirá. Acabarás com a geração deles na terra e com a sua descendência entre os homens. Embora tramem o mal contra ti e façam planos perversos, nada conseguirão, pois tu os porás em fuga. E quando apontares para eles o teu arco, sê exaltado, Senhor, na tua força. Cantaremos e louvaremos o teu poder. Amém? Agora eu quero que você procure uma pessoa aí do seu lado e você vai colocar no lugar do rei, você vai colocar Brasil. Amém? Então vocês vão ler juntos esse salmo. Você lê um verso, o outro irmão lê o outro, e vocês vão profetizar sobre o Brasil. Liberar a palavra sobre o Brasil, amém? Cada vez que estiver falando ali do rei, nós estamos falando do Brasil, amém? Vamos fazer essa ativação nessa manhã. Somos nós que abençoamos a nossa nação, não só com palavras, não só com entendimento, com as nossas ações também. Então vamos lá.
Vocês podem orar abençoando, né? Vocês estão lentos para decorar? Bora lá. Não, vocês vão fazer juntos, 2 a 2. Depois orem abençoando o Brasil. Brasil. Forças. Com ouro puro. Amém? Aleluia! Olha para o Brasil. Pai, nós te glorificamos, o Senhor tem nos colocado nessa nação. Tenha nos dado, Senhor, força, destreza para liberar a palavra como a palavra sobre os muros dessa nação. E nós proclamamos, Senhor, a tua palavra sobre essa nação. Não desistiremos. Os inimigos dessa nação serão destruídos. E nós cremos que o Brasil louvará o teu nome e reconhecerá o teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quando eu cheguei aqui, você me deu aquela palavra de Eliseu mandando atirar a flecha para o leste, para vencer os inimigos. Lembra que aí o rei atirou apenas 3 e era para ter atirado mais? Aí você falando comigo que é persistência. Às vezes a pessoa desistiu, né? Vai lá voltar hoje porque não tem uma obrigação, mas está sem esperança. Não tem mais esperança, ou distraído. Não está vendo que é na base também que tem importância. E aí a pessoa vai atirar a flecha só onde deu, já acabou. E não vai mais atirar. Fala, né, do arco de Deus. Sim. Apontarás. Quando apontares para eles o teu arco. Ainda tem inimigo para fugir. Muito. Então não pode ter atirado só na direção. Eu acho que Deus estava coerente. Aleluia. Você vai fazer o sentido. Não, agora eu tô sentindo, para ficar sentindo que eu tô sonhando pra mim, inclusive. Ah, já senti demais. Aquela lagoinha, só senti. Não te vai não. Ai, meu Deus, eu tô ficando mais esperto. Eu vou ter que ficar só mais esperto. Você precisa saber o que é. Se você não tá falando, você já sabe. Você sabe, na consciência do que ele faz mesmo. E ele pode estar lá dentro dele. Ah, não, isso nada. Agora você não, você quer fazendo. Você tem esse instrumento, não tem que ser rápido. Você vê a minha cara semana inteira para poder
Já cresci, aprendendo com ele. Eu já reclamei do dó. Acho que o sentido é mais importante. Eu reclamei do dó. Não foi bom. Pode falar. Aleluia, aleluia. O Brasil se alegra com a força do Senhor, com alegria. Nós temos as vitórias que Ele nos dá. O Senhor concede o desejo do coração dessa nação e não rejeita o pedido dos seus lábios. O Senhor recebe o Brasil com ricas bênçãos e o coroa com ouro puro. Nós, como nação, pedimos vida e o Senhor libera longa vida duradoura. Pelas vitórias que nós recebemos como nação, grande é a sua glória e esplendor e majestade como o Senhor cobriste o Brasil. O Senhor fizeste do Brasil uma grande bênção para sempre e deu a ele, a essa nação, a alegria da tua presença. Brasil, você é um lugar de presença do Senhor em todas as esferas. O Brasil confia no Senhor por causa da fidelidade do Altíssimo. Ele não será abalado. Tua mão alcançará todos os teus inimigos. Tua mão direita atingirá todos os que te odeiam, Brasil. No dia em que te manifestares, fará deles uma fornalha ardente. Na sua ira o Senhor os devorará, com fogo os consumirá. Acabará as suas gerações deles na terra, com a sua descendência entre os homens. Embora tramem o mal contra o Brasil, façam planos perversos, nada conseguirão. Pois o Senhor colocará em fuga quando apontares para ele o teu arco. Se exaltado, Senhor, na tua força, pois o Brasil cantará e louvará o teu poder. Amém? Amém? Somos profetas nessa nação. E esse é um dia estratégico. Eu lembro que há muitos anos atrás eu tive um sonho sobre o mapa do Brasil e era um sonho tão vívido. Era um mapa do Brasil e eu estava numa floresta. E essa floresta escura, à noite, tinha umas fogueiras, era tipo um acampamento, uma reunião, e era uma reunião com muitas pessoas. E eu perguntava ao Senhor o que eu estava fazendo ali, porque eu não era percebida no lugar. Eu estava como que invisível no lugar. E eu perguntava que lugar era aquele, porque eu não me sentia em paz. E o Senhor me mostrava que aquele era uma congregação, era uma reunião de pessoas que estavam sendo preparadas para serem enviadas ao Brasil, por todo o Brasil, para se infiltrarem na política, nas microestruturas de poder e realmente retirarem o Brasil do curso da palavra, porque a palavra sobre o Brasil sempre foi de avivamento, de prosperidade, de celeiro para as nações. E eu lembro que esse sonho me impactou muito. Na época eu contei para o meu pastor e ele falava assim: olha, nós temos que orar porque o inimigo já tem uma estratégia montada e ele tem discípulos que vão por todo o Brasil muito bem orientados para fazer o que eles têm que fazer. E naquela época o meu discernimento é que aquilo dizia respeito à política. Porque a política tem a ver com poder, decisões, cultura, educação. Tudo começa ali, onde existem as decisões. E quando eu fui fazer a faculdade de psicologia, metade da faculdade de psicologia é sociologia, filosofia, política. E aí eu lembro de
filósofo em particular, que muita gente gosta dele, e ele fala o seguinte: quer dominar uma nação? Comece pela microestrutura. Comece com os vereadores, comece com o centro comunitário, comece sendo síndico, comece sendo presidente da associação. Ali você vai começar a dominar as microestruturas. E eu lembrei desse sonho. Olha, então assim, tá claro que quando Deus mostra pra gente estratégias do inimigo, é para que a gente tome governo, para que a gente se posicione, para que a gente não desista. Amém? Estão me entendendo? Então hoje é um dia particularmente importante, porque nós podemos avançar e tomar as microestruturas, como a Assembleia, não, a Câmara de Vereadores, né, e a Prefeitura. Então, queridos, nós não podemos perder de vista a nossa posição e a direção do Espírito para a nossa vida. Nós não estamos aqui só como cidadãos, nós estamos aqui como representantes do Reino. Amém? Os nossos filhos, nossos netos, dependem das nossas decisões inspiradas pelo Espírito de Deus e não distraídas. Então, que você seja abençoado na sua decisão hoje, naquilo que o Espírito te inclinou a fazer, e que nós possamos ver a nossa cidade ser governada com o temor de Deus. Amém? Amém. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus de governo. O Senhor, como nosso Pai, nos ensina a governar. Muito obrigado porque o Senhor não nos deixa distraídos. O Senhor nos coloca sempre nesse lugar de propósito, de vida, de sabermos contar os nossos dias e reconhecer o Senhor em todos eles. Nós te agradecemos, Senhor, porque hoje não é só mais um dia. Esse é um dia que o Senhor nos permitiu viver e nos permitiu decidir. Esse é um dia que o Senhor nos deu a graça, o favor de fazermos diferença na nossa cidade. E nós estamos aqui, Senhor, como teus servos, como teus filhos, como representantes, para ouvirmos a direção do Senhor e tomarmos a decisão, assim como nós aprendemos, Senhor, em toda a história do Velho Testamento. Todos os reis que se aconselharam contigo, Senhor, prevaleceram. Mas aqueles que ignoraram realmente foram riscados da terra. Pai, Tu és um Deus de vida, Tu és um Deus de gerações, Tu és um Deus de abundância, de prosperidade, Tu és um Deus que demonstra respeito, Tu és um Deus que demonstra aceitação, Tu és um Deus que é amor, e o Senhor ama a nossa nação, o Senhor ama o nosso estado e a nossa cidade, o Senhor ama cada pessoa dessa cidade, e o Senhor ardentemente quer fazer o bem. Por isso que nesse dia, Senhor, o temor do Senhor esteja sobre nós, para que possamos fazer, Senhor, as nossas opções e avaliações debaixo da Tua graça e direção, e que essa cidade possa ser governada em todas as esferas com o temor do Senhor. Tem misericórdia, Senhor. A Tua palavra diz que a Tua misericórdia se renova a cada manhã. Se renova, Senhor, neste dia a Tua misericórdia sobre Belo Horizonte. Pai, em nome de Jesus, o Teu arco esteja apontado para aqueles que têm plano, Senhor, de roubar, destruir ou matar. Que eles, Senhor, sintam o temor do Senhor e que saiam, Senhor, na direção, sumam dessa cidade. Mas que o Senhor levante pessoas que temam a Ti, que sejam justos, justas, que façam realmente o bem, de acordo com a Tua vontade, Pai. Nós oramos abençoando essa cidade, nós oramos abençoando o Brasil, nós oramos, Senhor, e dizemos que o Brasil sim cantará e louvará o Senhor, porque a presença do Senhor é bem-vinda nessa nação.
Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos adorar o Senhor com canções e em congregação. Amém? Aleluia! Hoje é no karaokê, hein? Todo mundo animado para cantar, louvar ao Senhor com alegria, amém? Deixa eu ouvir um amém aí para ver se está todo mundo com voz. Está todo mundo com voz, então dá para cantar, amém? Hoje, quando eu cheguei, eu sentei aqui na frente, comecei a ler a Bíblia e saiu naquela palavra de Eliseu, quando ele está para morrer e o rei vai visitá-lo e ele pede para o rei jogar as setas, as flechas, na direção leste do país para vencer os inimigos. E o rei lança apenas 3 flechas. E Eliseu ficou muito bravo e falou: se você tivesse lançado mais, você teria exterminado os seus inimigos. Então o Senhor, ele trouxe essa palavra no meu coração nessa manhã, e a Keila veio com uma palavra também sobre o Brasil. Às vezes a gente pensou: eu já lancei todas as flechas que eu tinha, eu já fiz o que tinha que fazer, não tenho mais expectativa nesse país, já perdi as esperanças, eu já não quero mais saber de política, não quero saber de mais nada. Mas o Senhor, ele reforça: lança todas as flechas que você tiver. Amém. Todas as orações que você tiver, as palavras que você tiver para declarar sobre essa nação. Não desista, até que a gente extermine os nossos inimigos. Hoje é um dia importante, é a base, né? A gente acha, não é tão assim, que a gente foca lá no presidente, no Senado. É importante que a gente saiba votar no Conselho Tutelar, a gente saiba votar no vereador. É a base. A base muitas vezes foi esquecida pela igreja, e assim outros foram lá e tomaram, né? Os centros comunitários, aqueles chefes de comunidade. É lá que o Senhor quer nos colocar de volta. Amém? Então, que a gente não desista. E aqueles que creem nos profetas prosperam, né? Então, creia nos profetas e prosperareis. Então, lance todas as suas flechas. Amém? Aponta o seu arco e vai. Declare palavras sobre essa nação nesse dia. Declare vitória sobre essa nação nesse dia. Eu sei que o Senhor está conosco, o Senhor já viu o nosso futuro. O nosso futuro é de um país avivalista. A gente vai levar o avivamento em tantas palavras poderosas e a gente não vai desistir. Nós não vamos parar. Nós não vamos retroceder. Amém? Então vamos louvar o Senhor nessa manhã. Nós estamos aqui, não sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui, não sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é teu altar.
Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Oh, Jesus, nós te adoramos neste dia. Te damos honra, glória e todo louvor. Aleluia. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, Jesus. Te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar. Meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluia. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Tu és a nossa força, tu és a nossa rocha. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que te foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam. Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos pra sempre, amém. E os anjos clamam.
se dobra diante do nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, nasce e faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Declare nessa manhã: aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento.
Leão da tribo de Judá, Rei dos Reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos Reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos Reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos Reis, reina para sempre. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Enquanto nós cantamos a próxima canção, que não dá para parar no meio, os irmãos podem trazer seus dízimos, ofertas, com alegria, celebrando o Rei dos Reis, Leão da tribo de Judá, amém? Aleluia! Esse aqui, me derramar. Me derramar. Meu DJ é uma bênção, gente. Abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir meu toque, por tua bondade, libertas no ser, no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar. Dizer-te preciso, me derramar. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer que é formoso. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade, libertas no ser, no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar. Dizer-te preciso, me derramar. Dizer que sou grato, me derramar.
Nós mergulhamos no amor. Nós mergulhamos na sua vontade. Aleluia. Aleluia. Se não pode se sentar, tem só rapidamente algumas novidades para contarmos. Graças a Deus. Vamos lá para os avisos. Todo ano, a gente chega em outubro, novembro, a FAI dá uma virada profética e uma palavra, né, agarra o nosso coração e nós vamos com ela para cima do próximo ano. Então nós cremos que esse aviso é do seu pai. Próximo. Isso, então eu vou falar. Quem aqui não sabe que os homens se reúnem toda segunda-feira às 19h30? Tá vendo? Todo mundo sabe. E tem sido um momento maravilhoso. A gente ouve os homens falando, né, do jeito deles. Outro dia eu escutei o Gilmar falando: a hombridade é desse jeito, dando uma ideia assim, de liberdade, de bagunça. Graças a Deus que as mulheres estão aqui para colocar ordem. Que bom, né? Que bom que vocês têm um espaço ali, a caverna de vocês, para poderem falar como vocês pensam, o que vocês sentem, derramar o coração e receberem instruções designadas para homens. É uma coisa que a gente crê, né? Não só crê, como vê o ser humano ser modelado. Então eu preciso ter um homem na minha frente para entender o que é agir como homem, e eu tenho que ter uma mulher à minha frente para entender o que é agir como uma mulher. Se esse modelo é bom ou ruim é outra história. Mas nós, como filhotes dos seres humanos, aprendemos com outros, né? Então é muito importante que você se permita ter esse espaço. Às vezes você está lá se sentindo sozinho, desconectado, é porque talvez você não esteja se permitindo ter esse espaço de comunhão com os outros. Então aprenda a cuidar bem de você, a se amar, né? Então esteja no meio de outros homens e outras mulheres para ter esse lugar de comunhão. Amém? Amém? Amém. Todo mundo aqui? Amém. Assim como agraciadas, todas as quartas-feiras às 19h30 pelo Zoom. Nós temos estudado, né, o abraço do Pai, sentindo o abraço do Pai, que é maravilhoso, tem sido curado, restaurado. Essa mulherada está voando. Vamos lá? Próximo. Assim, eu pedi para a igreja, não sei se eu pedi na igreja ou na Agraciadas, não lembro agora, acho que foram Agraciadas, para juntarmos aquelas garrafinhas PET, para nós novamente fazermos uma ação evangelística, profética, aqui no bairro Espaná. Então, ali no dia, o Marquinhos pediu para ser no dia 12, a gente conversou, nós estaremos aqui na igreja às 9h30, e as garrafinhas PET, elas servem para quê? Elas são só um motivo para a gente perambular pelo bairro e fazer, né, o que a gente mais quer fazer. Encontrar pessoas, conversar com elas, orar por elas e profetizar o amor de Deus na vida de cada um. Quando nós fizemos a primeira ação, nós criamos um dispositivozinho reciclável. Então a gente pega uma garrafinha PET, faz um cortezinho nela, coloca uma coisinha um cordãozinho para amarrar no poste, enche de sacolinha plástica, e aquilo ali é um dispositivo em que quem caminha com o cachorrinho tem sempre um plástico para poder fazer o quê? Deixar a calçada do vizinho limpa, né? E não marcada pelo passeio do cachorrinho. Então, eu lembro que foi tão positivo isso que nós fizemos, que nós recebemos via rede social elogio. Gente, que igreja é essa que fez isso pelo bairro? Né? A pessoa falou assim: achei genial o que vocês fizeram, vocês estão de parabéns. Então nós temos que deixar essa marca.
né, minimamente simpática e gentil aqui no bairro. E nós vamos fazer isso novamente. Vamos montar, eu vou mandar um vídeo para vocês de como a gente pode fabricar isso em casa com as nossas garrafas PET. Vamos já trazer essas garrafas prontas. Vamos só colocar um adesivo ali da PAI e vamos sair por aqui de 2 a 2 em cada rua desse bairro, amarrando ali aos postes, aos lugares, esses dispositivos de recicláveis. Agora, qual é o objetivo? Encontrar pessoas. Eu não sei como foi a sua experiência da outra vez, mas eu fui pedindo para as pessoas que estavam na rua se eu poderia amarrar ali na árvore que estava na porta dela. Lógico, de propósito, né, gente? Para poder conversar, para poder puxar papo, para poder orar. E foi uma experiência muito bacana, porque as pessoas falavam o que elas estavam pensando e a gente podia ouvir ali a voz do Espírito e dizer o que Deus estava pensando, né, a respeito. Então, que você possa também vir nesse dia. Nós, quanto mais estivermos, né, numerosos aqui, mais rápido nós podemos fazer essa ação evangelística. E já ore buscando direção de Deus a respeito das palavras e das orações que você poderá fazer. O Senhor já sabe com quem você vai encontrar. Você não, mas Ele sabe. E Ele já sabe o que você pode dizer e como você pode abençoar as pessoas. Então, Missões Fire Church Evangelismo Profético, dia 12 de 10, um sábado, às 10 horas nós saímos daqui. Posso contar com o seu tempo, com a sua dedicação? Ixi, só 3, gente. Cadê? Posso? O resto quer fazer sacolão sábado de manhã. Oh, meu Deus! Deixa o sacolão para fazer à tarde. Só nesse dia, tá bom? Mas nós teremos outras oportunidades de entrar pelo bairro e evangelizar. Não se esqueça de que você é muito relevante. Próximo. Iluminadas pela palavra, chegou a época do ano que eu posso dizer que é a que eu mais gosto, mas gente, é a que eu mais gosto mesmo. Que é quando o Congresso Iluminadas pela Palavra abre as portas, né, e a gente recebe tanto do coração do Pai. E esse ano o tema é relevantes. Nós já tivemos ativação do dom, né? Ative o dom como tema. Já tivemos governe. Já tivemos aperfeiçoados no amor. Vocês lembram disso tudo? Lembra do que Deus fez, o que Deus mostrou, o que Deus operou na sua vida? Então, esse ano, a palavra que Deus nos trouxe é relevantes. E quando o Senhor começou a ministrar o meu coração sobre isso? Quando eu comecei a estudar mulheres avivalistas. Nada contra os homens, ok? Tá tudo certo. Graças a Deus por eles que foram e avivaram. Mas existem muitas mulheres avivalistas na nossa história. E eu fiquei tão apaixonada pela história daquelas mulheres, pelo tamanho da relevância e do impacto, que eu falei, gente, nós temos que contar essas histórias. Por quê? Porque elas foram relevantes ali, na época delas, na estação delas, mas nós somos relevantes na nossa estação, na nossa época, no nosso país. Amém? E eu lembro que uma das coisas, das memórias que Deus tratou comigo a respeito desse tema foi o meu aniversário de 15 anos. As pessoas olham aqui eu falando, né, e dizendo, não tem problema de falar. Gente, eu fui extremamente tímida até os meus 20 e tantos anos. Lá em Canaã, naquele ministério grande que o Eléu tinha, eu não pegava microfone. Né, e Deus vai curando a gente, amém? Vai curando a gente. E a maior coisa que Deus me curou, a maior dor que Deus me curou, era da vergonha. Eu achava que só tinha coisa errada em mim, que eu não podia ser percebida, vista, quanto mais amada. E eu lembro que no meu aniversário de 15 anos, minha mãe sempre foi muito carinhosa com isso. Ela fez um bolo lindo e colocou na mesa. Não veio ninguém. Uma amiga chegou do colégio. E eu lembrava daquela memória com dó daquela menina de 15 anos. Mas uma coisa que o Espírito me mostrou, como eu era
muito calada, não interagia com ninguém, qual era a minha relevância para a minha comunidade? Zero. Nula. E às vezes nós nos ressentimos das pessoas porque as pessoas não nos ligam, elas não vêm até nós, elas não falam com a gente, elas não estão presentes, elas não falam isso, elas. E aí a gente fica pensando, qual é a minha, qual é a nossa relevância? O que nós temos entregado? Porque a palavra diz, gente, que melhor é dar do que receber. Então, quando o Senhor me curou, né, é um processo, tá? Fica parecendo um dia caiu um raio e fui curada da vergonha. Não é assim não, gente. É um processo, né, onde vai expurgando ali as dores, os traumas. Mas, quando eu olho para trás e vejo que isso não é mais um problema, o que ele fez? Ele começou a me convidar para ser relevante. E eu comecei a trabalhar ao lado dela. Gente, eu tinha pavor. Eu falava, você é pastor, eu não sou. E aí o povo chegava para mim e falava, não, mas esposa de pastor é pastor. Eu falei, só na sua Bíblia, porque na minha nem tem isso. Eu era brava, não deixava ninguém me cobrar nada. Por quê? Muita dor. Mas à medida que a palavra do Senhor foi me curando da vergonha, eu fui me tornando relevante. Isso aqui não é para minha honra, é para a honra e glória do Senhor. Porque o Senhor faz convites para você ser relevante na vida das pessoas. Você quer ter um motivo aqui? O Senhor te convida todo domingo para ser relevante na vida dos seus irmãos. Quando você ora por eles, quando você entrega uma palavra dentro do coração de Deus, quando você chega aqui já com uma intenção de orar por alguém. Isso é ser relevante. Você já tiveram essa experiência em algum momento da vida, deixa eu dizer. No dia do aniversário, pouca gente ligou naquele ano. Pode pensar. Você foi relevante? Entregou? Entregou o melhor de Deus para as pessoas? Fez diferença? Pode ter certeza que a resposta foi igual a mim. Não, querida. Você viveu a sua vida, os seus dias, a sua casa, o seu horário, o seu trabalho. E não foi relevante. Mas, quando você realmente entende o seu papel, que você carrega o céu, carrega a presença de Deus, é leve. Eu não estou falando de turno extra. É leve ser relevante. É natural você ligar para alguém e falar, fulana, lembrei de você. Estou mandando aqui uma palavra que Deus deu. Entrando, isso aqui. Ou então pelo zap, está tão fácil ser relevante hoje, gente. Né? Quando a gente entra no grupo de discipulado, a gente aprende a ser relevante. Às vezes uma experiência de dor que você conta e aquilo foi ressignificado no Senhor, se torna relevante para o outro, faz toda a diferença. Você estar lá e compartilhar aquilo que foi curado. Então esse ano é um ano que nós estaremos expostas a esse privilégio de aprendermos a ser relevantes e ativadas nisso. Eu lembro que muitas vezes na minha vida, quando eu estava ali tristinha, sabe aquela música do Gabriel Guedes, parece que estou cercado por todos os lados? Às vezes um dia difícil, um dia de desafio, pessoas mandavam mensagens, sonhos, diziam, tinham lembrado de mim durante a semana inteira. E eu ficava perguntando, Deus, por quê? Eu nem mereço isso tudo, mas estou gostando. Obrigada, estou amada, estou me sentindo bem, estou me sentindo vista. E sempre Deus falava comigo sobre semear, sobre ser relevante. Mas eu nunca tinha condensado essa palavra, fechado nessa palavra, relevância. Então, Iluminados desse ano será sobre ativar a relevância que cada um de nós tem. E não acha que é por causa da sua idade, não, tá? Viu? Não acha que é por causa da idade. Eu só tenho 15 anos, eu não sou relevante. Extremamente relevantes. Eu já tenho 95, não sou relevante. É extremamente relevante. Eu tenho 78, não sou relevante. É relevante. Se o poder de Deus habita em você, e nós sabemos que habita, amém? Amém. Então, dos pequeninos
ao mais experiente, ou a mais experiente, faço ideia, somos relevantes. Finalizando, eu quero contar uma historinha, mais uma, né? Se eu contar toda a história. Mas vamos lá. Para quem não pegava o microfone, você tem que tolerar agora. Eu lembro de uma história em particular, de uma moça dos países nórdicos ali, Suécia, Noruega. Qual que é o outro? Me ajuda na geografia. Hã? Esqueci. Noruega, Suécia, algum outro lá dos vikings. Esqueci. Hã? Vocês estão pior de geografia do que eu, gente. Mas beleza. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer? Aqueles países são conhecidos como os mais ricos, civilizados, evoluídos. São educação, gentileza, riqueza, tudo. E uma determinada moça, novinha, resolveu sair de lá e ir pregar na China, no interior da China, no século XIX. Gente, para chegar lá no século XIX, eu não sei quanto tempo essa moça demorou. Mas chegando lá, o favor de Deus era com ela. Porque primeiro ela entendeu a graça de Deus para com ela. E depois, a graça a acompanhou com milagres, prodígios e maravilhas. Essa moça viveu a vida dela impactando nas regiões ali centrais da China. São histórias absolutamente incríveis. Ela entendeu a relevância do que ela carregava e, portanto, naturalmente se tornou relevante. Eu fiquei impactada. Como que uma pessoa novinha, de um lugar rico, abastado, sai para o meio da China, do outro lado do mundo, para pregar o Evangelho? Tem que ter uma convicção muito grande do que carrega, que é uma mensagem urgente. Amém? Nós não podemos ficar no mesmo lugar, carregando o poder que nós carregamos, a presença que nós carregamos. Então esse eu creio, o ano de 25 vai ser um ano que o Senhor vai nos ativar poderosamente com essa palavra. Porque quando nós entendemos a obra de Cristo, nós nos tornamos naturalmente relevantes. Amém? Eu acho que é só. Não é isso? Só? Pastor? Aleluia. O Senhor é bom. Coloca para mim o aviso número 1 aí. A palavra do mês para nós é a palavra de Hebreus, capítulo 4, verso de número 12. Irmãos, nós precisamos entender algumas coisas que muitas vezes nós deixamos passar batido no nosso meio. Nós talvez lemos, mas não damos a importância devida daquilo que precisa acontecer na nossa vida e na nossa jornada. A Bíblia diz que a palavra ela é viva. Eu não sei se você às vezes pensa e deixa isso cair no seu coração sobre a relevância que a Bíblia tem na nossa vida, sobre ser uma palavra viva. O que é que isso significa? Como isso tem alguma influência e impacto na nossa vida? Então, o nosso texto de hoje é Hebreus capítulo 4, verso de número 12. Queria que você abrisse aí na sua Bíblia comigo, Hebreus capítulo 4, verso de número 12. O texto diz assim para a gente: pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Uau, que texto é esse que fala para a gente sobre uma relevância grande que nós temos em toda a nossa jornada, em toda a nossa caminhada. Nós precisamos entender que nós estamos construídos, edificados, nós estamos sendo erguidos diante de uma base. Qual é a base
que nós temos para a nossa vida e a base que nós temos para a nossa caminhada. É que a palavra de Deus, ela é viva. E a partir do momento que nós entendemos essa realidade, nós precisamos entender se nós estamos caminhando de acordo com aquilo que a Bíblia de fato afirma que ela é, sobre a relevância que ela tem para a nossa vida, ou muitas vezes nós deixamos uma riqueza dessa passar desapercebida e nós não entendemos de fato qual é a importância que isso tem na nossa vida, em nos construir, em nos edificar e em fazer com que nós sejamos de fato aquilo que a Bíblia diz ao nosso respeito. Nós hoje vivemos em uma época em que muitas vozes competem e chamam a nossa atenção, e cada uma com uma verdade diferente. Infelizmente, hoje não se tem mais uma verdade absoluta como nós encontramos aqui na própria Bíblia, falando e afirmando sobre ela. Porque hoje tudo passa a ser relativo. Hoje aquilo que eu afirmava, que muitas vezes, durante muito tempo, foi algo real, vívido, pleno, já deixou de ser, e nós questionamos hoje. Hoje não se questiona mais se um menino que nasceu do sexo masculino, ele é de fato um menino, porque muitas vezes se aplica uma outra ótica, e aquilo que muitas vezes a própria ciência afirma e declara já deixou de ser, e hoje nós vivemos então esse mundo relativo. Por isso, quando nós lemos o texto, que a palavra de Deus é viva e ela é eficaz, nós muitas vezes vemos alguém questionando se isso de fato tem uma relevância ou se isso é verdade. O que eu queria trazer para nós no ano que a gente tem do sobrenatural é que a Bíblia, ela não pode perder o seu local de relevância para todos nós. Por isso, quando existem questionamentos, nós queremos trazer aqui que existe uma verdade eterna, infalível, que tem uma autoridade sobre todas as outras coisas, e isso para nós é a Bíblia, a palavra de Deus. Ela não é apenas um livro antigo ou um conjunto de escritos religiosos que vem contando a história de Israel, seu relacionamento com Deus, o início da igreja no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, mas ela é para nós, de fato, a voz viva de Deus, primeiro, revelando quem Deus é. Nós conhecemos a Deus pelo modo como Deus age, como Ele se mostra em toda a sua palavra. Depois, vai falar para a gente sobre a vontade de Deus. Muitas vezes nos questionamos qual é a vontade de Deus para a nossa vida, e essa vontade já foi exposta, declarada, mostrada sobre aquilo que de fato mostra a realidade de Deus e, sobretudo, o poder transformador sobre as nossas vidas. É tão interessante quando nós contemplamos a Bíblia, a sua relevância, aquilo que ela traz para nós, porque a gente vai entender que a palavra de Deus ela é viva. Hoje as pessoas entendem que o universo se encontra em expansão. Quando nós entendemos que Deus disse lá em Gênesis 1, haja luz, essa luz ela continua existindo, essa luz tem a sua relevância. Então hoje é muito comum entre os cientistas entenderem que o universo ele não acabou, ele continua se expandindo. Ou seja, a palavra de Deus continua vivendo, fazendo a expansão do próprio universo quando Deus diz haja luz. E quando nós lemos a palavra que diz que ela é viva, nós precisamos entender que existe algo inspirador de Deus trabalhando na nossa vida, na nossa parte, naquilo que cabe cada um de nós. Queria agora que você abrisse comigo sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, verso de número 16. 2 Timóteo, capítulo 3, verso de número 16. O texto diz assim para a gente, olha: toda a Escritura é inspirada por Deus, e ela é útil para ensino, repreensão, correção, instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Voltando para o 16, a gente encontra que toda a Escritura ela é inspirada por Deus e ela tem uma utilidade. Muitas vezes, irmãos, nós hoje vivemos em um mundo, como eu falei para vocês
sempre está questionando sobre a verdade, e nós entendemos que, pelo que o texto diz para a gente, ela continua sendo útil, em primeiro lugar, para o ensino. Nós não podemos simplesmente descartar tudo aquilo que a palavra diz como sendo simplesmente um livro ou histórico ou religioso. Para nós, igreja, muitas vezes a Bíblia perdeu a sua relevância. Para nós, igreja, nós não levamos em conta aquilo que ela é, e a Bíblia afirma sobre ela mesma que ela é viva, e como viva, ela é útil para trazer para nós inspiração. Então nós entendemos que ela pode nos ensinar sobre a verdade de Deus, sobre a verdade do homem, sobre o pecado e também sobre a salvação. Ela continua sendo para nós a fonte de toda sabedoria, nos dando direcionamento em todas as áreas da nossa vida. A gente precisa entender que Jesus, Ele mesmo, reconheceu essa própria autoridade que a Bíblia tinha na sua vida. Quando Ele é tentado no deserto pelo diabo, que o diabo lança algumas realidades sobre Jesus, fazendo com que ele tente a Deus, com que ele venha fazer um entendimento deturpado, o próprio Jesus, ele disse, olha, está escrito. Que o diabo diz, olha, transforma a pedra em pão, aí Jesus fala, também está escrito, que nem só de pão o homem viverá. Se o próprio Jesus entende que a Bíblia serve de base para a nossa vida, serve de ensino, porque muitas vezes nós não levamos em conta tudo aquilo que ela nos mostra, tudo aquilo que ela fala. Sabe, isso nos mostra que a palavra de Deus, ela tem poder sobre toda e qualquer circunstância, até mesmo sobre as artimanhas do próprio diabo. E por que nós não aplicamos essa realidade na nossa vida e na nossa jornada, se ela é útil para o ensino, para repreender, para corrigir, para nos instruir? Por que nós não levamos em conta a Bíblia como ela diz, como ela tem a relevância em toda a nossa vida? Porque quando a gente lê na Bíblia, diga ao fraco, eu sou forte. Se a Bíblia nos ensina e nos manda fazer uma declaração dessa, nós precisamos entender que a Bíblia, ela tem o poder sobre as circunstâncias. Ela tem o poder de mudar a realidade na qual nós estamos vivendo. Se nós estamos buscando uma mudança radical da nossa vida, do nosso jeito de pensar, nós precisamos então nos adequar. Qual é o ensinamento no qual nós temos sido deparados diante dele? Ou seja, nós estamos sendo expostos a quê? A verdade da Bíblia ou a limitação do homem? Nós estamos sendo corrigidos, ensinados, nós estamos sendo instruídos, nós estamos crescendo, ou muitas vezes nós também estamos questionando aquilo que a Bíblia afirma acerca do nosso respeito. Por isso que nós vivemos uma época hoje em que quebrou a infalibilidade da verdade. A verdade não é algo absoluto, a verdade pode ser algo relativo. E quantas vezes, irmãos, nós nos encontramos lendo um texto bíblico que fala ao nosso coração e nós nos perguntamos se é isso mesmo que a Bíblia diz. É isso mesmo que Deus tem para mim? Será que isso é verdade? Será que eu tenho direito a isso? Será que isso se aplica à minha vida? Será que eu tenho direito de desfrutar? Será que eu posso? Muitas vezes nós perdemos a relevância que a Bíblia tem. Por isso que a palavra do mês é que a palavra de Deus, ela é viva, ou seja, ela tem um poder transformador. Aquilo que carrega vida em si mesmo pode gerar vida, pode gerar transformação. Só uma vida pode transformar. Nós pegamos alguma coisa e transformamos em outra, desde o alimento cru. Quando nós cozinhamos esse alimento, nós estamos fazendo uma transformação. Só o ser vivo pode fazer isso. E a Bíblia está dizendo para nós que ela tem esse poder transformador na nossa vida. Por isso, quando nós baseamos a nossa vida na autoridade que a Bíblia tem, nós recebemos orientação segura para vivermos de acordo com aquilo que Deus tem para nós. Acho que uma das maiores afirmações que nós encontramos em todo o Novo Testamento é quando Deus vira para Jesus no seu batismo e diz: Tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E eu não canso de falar esse texto e de perguntar, quando Deus vira para Jesus e fala: Tu és o meu filho amado, quantos milagres Jesus havia feito? E eu respondo: nenhum. Quantos cegos Jesus havia curado? Nenhum. Quantos mortos ele havia ressuscitado? Nenhum. Mas existe uma voz, uma afirmação, dizendo que Jesus era o Filho amado. E quando o diabo vai tentar Jesus, porque logo depois do seu batismo ele é conduzido ao deserto, qual é a primeira pergunta que o diabo faz?
Você é filho de Deus? Se você é filho de Deus, me mostra isso. Eu quero que você entenda que sempre haverá um questionamento do inimigo sobre a real posição que nós ocupamos diante de Deus. E quantas vezes, então, o diabo fala que Deus não ouve a nossa oração, que Deus não nos ama, como nós achamos que Ele deve nos amar, que nós não somos o Filho de Deus, que essas coisas acontecem com quem está à nossa direita, com quem está à nossa esquerda, mas não acontece conosco. E muitas vezes nós passamos a questionar a instrução que a Bíblia dá acerca dela mesma, dizendo aquilo que é relevante para a nossa vida. O inimigo vai nesses pontos chaves. Por isso, saber aquilo que a Bíblia fala tem toda a relevância para a nossa vida. Quando então buscamos essa autoridade, isso passa a entrar na nossa vida e começa a mostrar o caminho da direção. Sem a instrução bíblica, nós ficamos à mercê de todo o falatório que nós encontramos aí sobre filosofias e passagens humanas. Irmãos, nós vivemos hoje uma dificuldade específica para o tempo de hoje que nós estamos vivendo. Muitas vezes introduziram questões místicas para dentro da igreja que nós não encontramos respaldo nenhum na palavra. Mas hoje as pessoas estão correndo atrás dos seguidores. Já vimos e falamos aqui que o nosso papel não é encher essa igreja para que a gente fique feliz, achando que está tudo muito bem com um número ímpar de pessoas. Mas o nosso papel, como dissemos aqui, é colocar cada um na posição de discípulo. É uma garrafa que precisa ser pegada, trabalhada com cuidado e enchido com as verdades da Bíblia. Isso demora, isso não tem popularidade, mas nós não podemos simplesmente nos negar ao fato e à relevância do chamado de Deus para a nossa vida. E hoje as pessoas estão ouvindo aí muitas falácias, elas estão correndo atrás disso. Quantas vezes as pessoas estão na igreja, mas não se prega sobre Jesus, sobre a salvação, sobre o seu favor. Muitas vezes Jesus não é apontado como a solução, e sim a necessidade humana. E aí as pessoas estão falando, venha para um culto de transformação, aonde você vai abrir a sua empresa, terá sua frota de caminhão, e os testemunhos que nós ouvimos é esse. São simplesmente as pessoas falando sobre alguns ganhos, algumas coisas que elas têm, mas a gente perde esse foco de transformação que a Bíblia tem para gerar na nossa vida. A segunda coisa que eu queria ver com vocês é que a Bíblia é aquilo que vai gerar transformação interior. Aí vamos voltar para Hebreus capítulo 4, verso de número 12. Hebreus 4:12, o texto diz para a gente: pois a palavra de Deus, em primeiro lugar, ela é viva, em segundo lugar, ela é eficaz. Interessante, irmãos, se a gente pegar o texto aqui, que vai ser o texto do mês de outubro para nós, a gente entende que a Bíblia, ela possui a capacidade de ser eficaz naquilo que ela diz. O que é eficaz? Você já deve ter tomado algum remédio quando você passava por alguma enfermidade e você viu a eficácia daquele remédio. Muitas vezes nós estávamos passando por um determinado momento, passando por uma enfermidade, padecendo, talvez com sintomas de tudo aquilo, e você toma um remédio e aquele remédio é eficaz, aquele remédio consegue fortalecer o seu organismo para que haja cura. O que nós encontramos que a Bíblia diz acerca dela mesma é que a própria palavra ela é eficaz, ou seja, ela produz a sua eficácia naquilo que ela própria se propõe a fazer. Quando chegaram para Jesus e conversando com Jesus, perguntando uma série de outras coisas, Jesus falou para o povo: olha, examine as Escrituras, porque o povo achava que a vida eterna vinha da obediência da lei. O povo achava que a justificação seria dada se eles conseguissem cumprir todos os preceitos da lei. E Jesus fala: examine as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Jesus está dizendo: olha, eu vim aqui exatamente para cobrir aquilo que vocês não conseguiam, vim cobrir os seus pecados. A Bíblia aponta o tempo inteiro para mim, mas as pessoas não conseguiam enxergar, porque estavam muitas vezes focados no seu entendimento. Por isso, quando nós lemos que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, o que o Senhor está falando conosco nessa manhã é que se ela não está produzindo eficácia na nossa vida, talvez nós estamos questionando as verdades bíblicas, nós não estamos deixando com que ela nos instrua, com que ela nos torne apta. Nós muitas vezes estamos vivendo a nossa vida desfocado daquilo que é a base do que o Senhor tem para nós.
Por isso que a gente lê que ela é viva e eficaz. E diz o texto aqui que ela é afiada. Por que a palavra de Deus precisa ser afiada? Diz aqui, ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. A espada de 2 gumes é que ela corta, né, nos 2 sentidos da lâmina, na afiação que ela tem. Então diz que ela corta subindo, ela corta descendo, não importa a posição aonde ela se encontre, nós encontramos a Bíblia de fato podendo ser produtiva. E por que ela tem que ser afiada? Porque aí o texto diz, porque ela consegue chegar em determinado ponto, ela penetra ao ponto de dividir a alma, o espírito, as juntas e medulas. E olha só o que a palavra de Deus faz. Ela é apta para julgar os pensamentos e intenções do nosso coração. Por isso, em todos os momentos que vem o pensamento sobre a nossa mente, dizendo, eu não consigo, eu estou fadado ao fracasso, eu não vou conseguir abrir minha empresa, eu não vou conseguir melhorar de cargo dentro da minha empresa, eu não vou conseguir diversificar os meus negócios, eu não vou conseguir entrar na faculdade, eu não vou conseguir terminar o meu curso, eu não vou conseguir isso, aquilo. Que o texto está dizendo para a gente é que em todo momento que vem um pensamento desse, nós temos que colocar esse pensamento, se ele está dentro da Bíblia e se ele tem corroboração. Ou seja, a Bíblia endossa esse tipo de pensamento, porque caso contrário, nós estamos baseando o nosso pensamento em um sentimento que vem sobre nós. E o texto diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é poderosa, e ela faz a separação de todas essas coisas. Por isso que nós precisamos ler a Bíblia e deixá-la como base da nossa vida e da nossa caminhada, porque muitas vezes vem pensamentos que não vêm da parte de Deus, e nós estamos validando esses pensamentos que não tem base para nós, mas muitas vezes nós nos validamos. Por isso que a Bíblia precisa ser colocada nesse momento de separar a alma e o espírito, para entendermos aquilo que é espiritual ou aquilo que é simplesmente emocional, que vem da nossa alma, dos nossos sentimentos. Em que é que nós temos crido, como a Bíblia tem sido relevante para nós. Infelizmente hoje muitos cristãos leem a Bíblia domingo quando nós abrimos ela aqui. Nós deixamos de ler e de buscar nela a instrução, mas não é uma instrução simplesmente para nos tornarmos alguém que sabe alguma coisa, mas alguém que vive aquela coisa simples que diz. Se nessa manhã você sair daqui com essa palavra que eu falei, né, a Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte. Se você sair daqui e a Bíblia está te mandando dizer que você é forte, mesmo que você esteja quebrado, destruído, em frangalhos, passando por um momento, mas se você começa a acreditar na realidade do que a Bíblia diz ao nosso respeito, é isso que nós queremos. Né? Houve um tempo nas igrejas que começava-se a fazer uma declaração: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer, e eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Se tão somente isso se transforma em realidade para a nossa vida, e se nós conhecemos a Bíblia, nós conheceremos a Deus, como vimos no versículo anterior, o seu caráter, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus tem para nós. E muitas vezes, irmãos, nós perdemos essa referência. Sabe, no ano do sobrenatural, eu queria novamente trazer o alicerce da nossa caminhada. Você precisa entender que a Bíblia é o chão sobre o qual você vai ser construído. Ela não é o teto, porque ela não fala sobre todas as coisas que nós precisamos que o Espírito de Deus nos revele nos dias de hoje, mas nós precisamos dela atuando na nossa vida, e precisamos da sua graça nos cobrindo, nos vestindo em todo o tempo. Por isso, quando eu leio esse texto, porque a palavra de Deus, ela é viva, ou seja, ela continua tendo poder de trazer vida para você, ela é eficaz, ela é um remédio que funciona para a nossa vida, sabe? Que ela consegue dividir os pensamentos do nosso coração, as intenções, as dificuldades que nós temos, muitas vezes esse coração dividido entre o que é certo, o que é errado, o que eu posso, o que eu não posso, qual caminho tomar ou não tomar, nós precisamos exatamente parar. Né? Eles dizem que quando ela entra e ela vai dividir junta e medula, até para a medicina hoje é difícil, mas quando ela divide alma e espírito, ela consegue nos dar a capacidade de julgar aquilo que traz no nosso coração. Por isso a gente vê que a Bíblia não é um livro estático, ela é dinâmica, poderosa, e aí então ela precisa revelar quem realmente nós somos. Quais são os pensamentos que você tem acerca de si? Porque a Bíblia revela quem de fato nós somos.
E nós somos aquilo que nós pensamos ao nosso respeito. Por isso, quando nós convertemos, nós precisamos renovar o nosso pensamento. Porque o nosso pensamento não se renova de uma forma automática. Nós precisamos ir tirando, muitas vezes, aqueles pensamentos de incapacidade que entraram e precisamos substituí-los pelos conceitos e afirmações que a Bíblia diz ao nosso respeito. E hoje nós vivemos um tempo difícil, porque o Evangelho tem sido mesclado com um tanto de coisas. E talvez o nosso maior desafio seja separar aquilo que é Evangelho daquilo que são as contaminações que vêm no mundo. As pessoas hoje acham que a nossa fé precisa ser materializada. E aí então manda a gente colocar um copo de água sobre a mesa e beber a água, como se a água tivesse poder de fazer alguma coisa, porque nós estamos orando, estamos empoderando aquela água, fazendo isso, fazendo aquilo. Irmãos, o Espírito de Deus habita dentro de nós. Será que nós precisamos, de fato, materializar isso? Quem foi que disse isso? Aonde que nós temos base na Bíblia? Chegou a hora de nós começarmos a sermos mais seletivos nas coisas nas quais nós estamos sendo expostos. As pessoas acham hoje que se eu pegar determinado elemento, seja uma rosa, um lenço, um azeite, alguma coisa, se eu levar lá no monte, se eu mergulhar aquilo lá, se eu for lá em Israel, alguma coisa, aquilo vai ter um poder. Aonde é que nós estamos vendo isso? O que a Bíblia diz é que se está alguém passando por alguma coisa, peça para que o irmão da igreja ore, e a oração da fé. É isso que a Bíblia diz para nós. Sabe, precisamos parar de ficar validando todas essas coisas que infelizmente entraram no nosso meio. Por isso o texto diz, a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Não substitua esse preceito bíblico na nossa caminhada. A autoridade da Bíblia, ela vai além das coisas superficiais, ela nos capacita a julgar intenções e pensamentos íntimos do nosso ser. Sabe, a Bíblia expõe as áreas que nós precisamos ser corrigidos e nos guia para uma vida de santidade, de obediência aos preceitos bíblicos daquilo que Deus tem para nós. Agora, sobretudo, a eficácia da Bíblia em transformar vidas, ela pode ser vista ao longo da história. Sabe, quantas vezes nós estamos aqui porque nós lemos alguma coisa e esse versículo foi relevante para a nossa vida. O que a gente precisa entender é que a Bíblia, ela pode mudar radicalmente as coisas que estão ao nosso redor. Eu me lembro bem, quase 30 anos atrás, eu estava buscando qual era a orientação que Deus tinha para a minha vida. Alguém havia me dito que Deus tinha um ministério maravilhoso para mim, já compartilhei isso com vocês, mas eu corria de um lado para o outro para entender o que era um ministério maravilhoso. E perguntava para as pessoas e cada uma tinha uma coisa para falar. Até brinquei aqui com vocês, né? Alguém me disse assim, tem um irmão que parte, melancia, leva para os irmãos que estão na obra e tudo. Eu falava, não é nada disso que Deus tem para mim. Mas um dia, eu sentado no meu quarto, abri a minha Bíblia, lendo a minha Bíblia, eu li o texto, né? Jesus, ele disse que os campos estão brancos, mas faltam trabalhadores. E ele estava orando para que o Pai mandasse mais trabalhadores para a seara. Naquele momento em que eu li isso na Bíblia, eu fechei a Bíblia, eu me levantei e eu entendi que Deus tinha um chamado para a minha vida. E assim tem sido com a história minha e com você. Nós estamos aqui porque um dia um texto bíblico esquentou e queimou no nosso coração e nós entendemos o nosso chamado. Sabe, irmãos, quando a gente diz que ela faz isso, ela é viva e ela é eficaz, ela aponta caminho, nós não podemos mais ignorar a Bíblia. Ela tem sido usada como instrumento de salvação durante tanto tempo. É tão interessante que a gente vê na história. A Bíblia diz sobre um rei lá no Velho Testamento, o rei Josias. Ele não sabia as coisas que estavam acontecendo, então ele pediu para trazer a Bíblia que eles tinham na época, né, que era a lei, a Torá, os 5 livros lá, e ele entendeu que era necessário realizar a Páscoa, porque para os judeus isso servia como um marco. Eles haviam deixado de celebrar, eles haviam esquecido, havia sido substituído a vida de Israel, e Deus havia sido colocado de fora. Então esse homem vem e ele traz um avivamento, e quantas coisas começaram a acontecer, porque ele de fato viu, leu e entendeu.
A gente vê na Bíblia homens como Daniel, que leu o profeta Jeremias e entendeu que o cativeiro de Israel duraria 70 anos. Então ele fez as contas e disse: Senhor, o Senhor deu uma palavra para um profeta dizendo que o cativeiro acabou, então acabou. E realmente, quando a gente entende essas coisas e começa a colocar em prática, nós vamos viver as experiências que Deus tem para nós e as coisas vão mudando. Quando Jesus ressuscita e ele aparece para os discípulos do caminho de Emaús, discípulos esses que haviam desistido de tudo, diz o texto que Jesus começa falando para eles desde Moisés. O que foi que Jesus utilizou para fazer com que aqueles homens de fato caíssem e se entendessem que acabava de acontecer, em que o Cordeiro de Deus foi morto, pagou pelo pecado da humanidade, uma vez que a pena pelos nossos pecados foi paga, Jesus foi solto, ou seja, Jesus ressuscita, e quando Jesus ressuscita, o que ele faz é nos colocar em um novo patamar. Por isso celebramos a ceia, como faremos logo mais, é exatamente quando a gente entende essa realidade. Mas diz o texto que Jesus começou a falar para eles de Moisés, falar sobre cada um dos profetas, e o que foi que aqueles homens relataram no final. Olha, por acaso, quando ele falava para a gente sobre os profetas, sobre tudo que estava acontecendo, o nosso coração não queimava. Isso mudou a vida deles. Irmãos, a Bíblia continua mudando a vida de milhares e milhares de pessoas. Por isso, nesse mês, nós precisamos trazer novamente a base, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Sabe, a gente não faz as coisas aleatórias. Nós pedimos dos irmãos que fizeram a ativação profética para que tragam um texto. Nós temos um quadro profético, nós colocamos ali atrás para que você saia, leve uma palavra que é viva e tem a capacidade de mudar e transformar a sua vida. Mas muitas vezes nós passamos direto, irmãos. É um momento de nós pararmos agora e deixarmos a Bíblia nos transformar, transformando as nossas mentes, os nossos corações, as nossas ações, deixar com que ela nos corrija quando estamos pensando algo errado, deixar com que ela nos fortaleça quando nós estamos fracos, deixar que ela nos dê esperança quando nós estamos desanimados e achamos que nada vai mudar na nossa vida. Quando nós nos expomos à palavra, nós permitimos que Deus faça mudanças profundas na nossa vida. A palavra não perdeu a sua eficácia, ela continua sendo a base da igreja. Por isso que não pregamos o que pensamos, o que as pessoas dizem, não adotamos muitas vezes condutas como os demais, porque nós temos aqui um compromisso com Deus e um compromisso com a sua palavra, porque a palavra de Deus, ela é viva. Ela é viva, ela continua viva, é um remédio eficaz. E quando eu estou desesperado da vida, acho que não vai dar mais, eu leio e eu digo: eis que estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Aí eu falo: puxa vida, Senhor, eu deixei com que um pensamento brotasse na minha mente. Sabe, o texto diz: olha, ela é apta para julgar os pensamentos e intenção do nosso coração. Nós temos um parâmetro. Se aquilo que nós estamos pensando vem de nós, vem de uma fraqueza, de uma seta do inimigo, ou é uma realidade que a Bíblia afirma sobre a nossa vida? Aleluia. Irmãos, chegou o momento da gente deixar com que o sobrenatural aconteça. É lendo a Bíblia que nós vemos que Jesus disse: vocês farão as obras que nós fazemos, que eu fiz, e vocês farão obras maiores, porque eu vou para o meu Pai. Aleluia. Você pode orar por mim, filho? Que a Bíblia diz: impõe as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Sabe, Jesus ressuscitou mortos, nós podemos orar. A gente vai vendo as coisas acontecerem. A gente teve uma reunião sexta-feira com alguns irmãos, e aquele estava falando sobre uma coisa interessante, sobre um irmão que leu a Bíblia e viu que ele podia orar para que as pessoas enfermas fossem curadas. E aí ela estava dizendo que ele orou por 1000 pessoas, e sabe o que aconteceu? Quando ele orou por 1000 pessoas, absolutamente nada, ninguém foi curado quando ele orou por 1000 pessoas. Mas depois de orar por 1000 pessoas e nada acontecer, ele continuou orando porque ele entendia que aquilo era a realidade. E as coisas começaram a acontecer, e ele viu as pessoas sendo curadas, ele viu a eficácia da palavra do Senhor. Por isso que tudo que a Bíblia diz que a gente deve fazer, faça. Se submeta. Ah, mas eu não estou vendo, eu não estou sentindo. Sabe, a Bíblia não diz absolutamente nada disso.
Muitas vezes nós queremos racionalizar a nossa fé e esse tipo de coisa não casa, não funciona. Não dá para passar pelo crivo da nossa mente. Algumas pessoas têm extrema dificuldade em orar em outras línguas, em receber o batismo do Espírito Santo, porque a gente quer entender aquilo que a gente está falando. E não passa pela nossa mente, é o nosso espírito que usa a nossa boca e nos leva a viver e desfrutar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E aí a gente pode concluir que a Bíblia e o poder sobrenatural de Deus, eles estão disponíveis para nós. Além de nos ensinar e transformar, a Bíblia também revela o poder sobrenatural de Deus para a nossa vida. A gente vê todas as mudanças acontecendo. Eu queria ler com vocês Isaías capítulo 55, versos 10 e 11. Abra comigo aí a sua Bíblia. Desde a criação do mundo, Gênesis 1:1, no princípio, Isaías 55, versos 10 e 11. Diz assim: como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, sem regar a terra e a fazer brotar e florescer, para que ela produza semente para o semeador e pão para quem come, assim ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. A gente precisa entender então que desde a criação do mundo, desde a palavra do Senhor, haja luz e houve luz, né? No princípio, os céus e a terra, Deus cria, a gente vê tudo isso, a gente entende então que desde a criação até os milagres de Jesus, a palavra demonstra o poder absoluto sobre todas as coisas. Quando a gente lê uma palavra como essa, sabe, a palavra que sai da minha boca não volta vazia, irmãos, quantas vezes nós estamos sepultando palavras que Deus nos disse, porque nós estamos permitindo o diabo colocar sobre nós a seta da incredulidade. Sempre foi assim, sempre o será. Por isso, no batismo, Deus diz para o seu filho amado: tu és o meu filho, em quem eu tenho prazer. Qual é a primeira coisa que o diabo pergunta para Jesus? Se tu és o Filho de Deus. E assim também tem sido para conosco. Muitas vezes nós achamos que nós não seremos plenos, ou então nós estamos correndo atrás de uma felicidade efêmera, passageira. Nós precisamos alinhar, porque o que a Bíblia diz para a gente, Jesus veio nos dar vida e vida em abundância. Se você não está vivendo uma vida abundante que Jesus veio te trazer, eu quero te convidar a parar um pouquinho e pensar quais são os pensamentos que têm tomado conta do seu coração, o que é que de fato tem povoado, você tem passado os pensamentos pelo filtro daquilo que Deus diz para você ou não. Por isso a palavra, ela fala sobre o sobrenatural, sobre os propósitos de Deus se cumprindo na nossa vida. E quando nós cremos na autoridade que a Bíblia tem, nós começamos a experimentar o sobrenatural. Para nós esse tem sido um âmbito sobrenatural. Nós temos chamado a existência essas realidades, daquilo que o Senhor quer e vai fazer na nossa vida. Nós entendemos que a palavra vai liberar para nós cura, libertação, sabedoria em direção do sobrenatural. Nós entendemos que o Evangelho, como Paulo diz em Romanos 1,16, ele é o poder de Deus sobre todo aquele que crê. Então, se você crê em nome de Jesus, no âmbito sobrenatural, se aproprie disso, comece a deletar essas inverdades e mentiras que muitas vezes ocupam a nossa mente. Passe a acreditar agora na palavra real e verdadeira do que a Bíblia diz ao nosso respeito, porque o Evangelho é o poder de Deus para aquele que crê. E se crê, nós precisamos então deixar que ela nos transforme.
Vamos quebrar as barreiras, irmãos, tirar as dificuldades. Quantas mentiras nós estamos crendo, você não sabe falar. Aquilo mesmo compartilhou com vocês aqui. Você é uma pessoa tímida, você vai passar vergonha. Muitas vezes nós não vamos e caminhamos à frente nos desafios que nós temos, porque nós estamos com medo, e o medo não nos aperfeiçoa em Deus. Por isso nós precisamos ser aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Irmão, Jesus não morreu na cruz, não passou por aquele momento ali simplesmente porque ele precisava fazer algo, mas foi para nos dar algo, para nos dar uma posição, para nos dar uma filiação, para nos dar o seu poder, para mudar a nossa vida por dentro. E até quando nós vamos insistir em não acreditar ou dar credibilidade para aquilo que a Bíblia diz ao nosso respeito? Então a Bíblia não é uma palavra de informação, mas é uma palavra de transformação e manifestação do poder de Deus para que Ele mude a nossa vida. Por isso, vamos deixar os questionamentos de lado e vamos, de fato, estabelecer aquilo que a Bíblia diz ao nosso respeito. Se a Bíblia diz que é algo dessa forma, eu vou declarar todos os dias. E aí a gente precisa entrar em choque, a gente precisa às vezes passar por um questionamento, porque muitas vezes os nossos olhos veem algo de uma maneira, mas a Bíblia declara de outra. Então fique com a verdade daquilo que a Bíblia diz. Esse mundo nosso, ele era um caos. Gênesis 1:1 diz, né? Que a terra veio a se tornar sem forma e vazia, mas enquanto o Espírito de Deus estava ali, Deus foi organizando todas as coisas. O capítulo 1 de Gênesis para mim é fantástico, porque é a palavra de Deus colocando tudo que estava em ordem. A Bíblia diz que havia um caos, havia água misturada. Diz a Bíblia que Deus então ordena: eu quero fazer separação entre a água salgada e a água doce, e foi feito. E a terra estava debaixo da água, e diz a Bíblia que Deus então chamou para que a terra saísse de debaixo da água e ela ocupasse o seu lugar. Então foi feito a terra seca, e foi feito ali os oceanos, os rios, tudo foi feito. A gente vê hoje talvez a água doce do planeta é 1% em comparação com a água do mar, mas esse 1% que Deus deixou, Ele consegue suprir a necessidade de toda a humanidade, se a gente usar os recursos que Deus nos tem dado com sabedoria e com entendimento. Embora hoje já se consiga descer isso, a água do mar, e a gente possa beber, mas o que a gente precisa entender é que tudo que Deus fez é isso, foi a palavra de Deus ordenando todas as coisas. Depois Deus colocou aves nos céus, colocou animais sobre a terra, colocou peixes no mar. Depois disso, Deus plantou árvores e tudo pronto. Deus nos coloca como o ápice da sua criação, e a palavra de Deus é sujeitar e dominar a terra, porque a terra está para vocês servirem. Só que se a gente quebrar esse preceito, nós vamos ficar escravos e refém de tantas coisas. O grande problema no dia de Jesus nos dias que Jesus veio sobre a terra, era o dia de sábado. Porque no dia de sábado não podia fazer um trabalho, e aí então os discípulos de Jesus saem, colhem algumas espigas de milho, estavam com fome. E aí a grande questão é que Jesus disse assim: deixa eu falar uma coisa para vocês. O sábado foi criado por causa do homem, e não o homem foi criado por causa do sábado. Porque quando nós invertemos essa realidade, nós começamos a servir regras e normas e perdemos o relacionamento com Deus vivo, real e abundante, que tem muito mais a acrescentar na nossa vida. E aí a gente entende que a palavra ela é poderosa nesse aspecto, e é o que Deus quer que a gente faça. Não há outro livro como a Bíblia, pois só a Bíblia revela quem Deus é, a sua vontade e o seu poder sobre a nossa vida. E é aí que a gente possa então desfrutar e confiar da autoridade, da graça, do favor e da bênção de Deus. Jesus, ele veio para endossar exatamente essa realidade daquilo que ele quer realizar na nossa vida. Então, o texto de Isaías diz para a gente: assim ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Ela precisa percorrer e cumprir o propósito, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para o qual ela foi enviada. Volta para mim, para Hebreus 4:12. O propósito que a palavra foi enviada é exatamente esse:
porque ela é viva e ela é eficaz. E eu queria, irmãos, orar por nós nessa hora. Queria chamar os diáconos, nós vamos distribuir os elementos da ceia. Queria que nesse momento vocês colocassem de pé para poder receber os elementos. Assim que você receber, você pode já se assentar. Mas eu queria que nós assumíssemos um compromisso com o Senhor. Irmãos, eu não estou aqui para falar qual é a porção bíblica que você tem que ler por dia, porque isso não cabe a mim. Eu não sou o Espírito Santo e jamais quero ocupar o lugar e a demanda que Ele tem sobre a sua vida. Mas muitas vezes nós estamos ouvindo tantas coisas, exceto aquilo que deveríamos ouvir, aquilo que deveria marcar a nossa vida. Muitas vezes nós estamos ouvindo as vozes, estamos alimentando a inadequação da nossa vida, estamos nos achando uma pessoa fora do lugar, uma pessoa desconectada com Deus, com a sua vida, com aquilo que Ele tem para nós. Mas eu entendo que nessa manhã e nesse mês de outubro, o que o Senhor quer trazer para nós é toda uma relevância para não abandonarmos o alicerce sobre o qual a nossa vida deve ser construída. E muitas vezes, irmãos, a Bíblia fala que nós estamos criando fortaleza, nós estamos querendo que Deus venha se adequar à nossa realidade, nós estamos querendo achar o tempo perfeito, o modo perfeito, quando tudo estiver pronto, quando nós estivermos estabelecidos, declarados e focados naquilo que o Senhor tem para nós. Mas eu queria que nessa hora, enquanto nós seguramos aí o pão e o vinho, você esteja focado na realidade do que a palavra de Deus é, naquilo que ela diz e na transformação que ela tem para gerar na nossa vida. Por isso, não fique aquém, não deixe mais fortalezas serem construídas na sua vida. Quando a gente lê o texto, eu queria que é um texto assim rico, que dá para a gente pregar um ano se a gente quiser ficar em cima dele, mas o texto diz assim para a gente: ela é apta para julgar os pensamentos e as intenções do nosso coração. Coloque isso sobre o julgamento da Bíblia, coloque isso sobre o julgamento da palavra, coloque tudo que está vindo sobre a sua mente, os pensamentos, muitas vezes os sentimentos que têm vindo de derrota, de depressão, de acharmos que fomos abandonados, injustiçados, esquecidos, largados, que Deus não olha para nós, não responde a nossa oração. Se a gente parar para ver e perguntar para o Senhor, será que isso é realidade? Sabe, o que vem endossar essa autoridade da Bíblia é o próprio Jesus. Por isso que o Evangelho de João começa dizendo: olha, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e nada do que foi feito sem Ele se fez. Tudo vem à existência na pessoa de Jesus, que nos leva para um novo tempo, para um novo momento, para uma nova caminhada. Mas Ele mesmo diz sobre a relevância que a palavra tem na nossa vida. E em nome de Jesus, eu queria te convocar a deixar com que ela agora julgue os pensamentos, as intenções do seu coração. Senhor, isso que tem vindo sobre mim é uma realidade da tua palavra ou não? Eu estou me submetendo, estou sucumbindo às coisas do meu coração, às preocupações que têm tomado conta, às mentiras do diabo, às incertezas dessa vida, ou eu tenho me permitido viver a vida plena e abundante que o Senhor tem para mim? A palavra de Jesus que marca a nossa vida é que Ele veio para estar conosco todos os dias e que jamais nós seremos abandonados. São realidades das quais Ele diz que nós nos tornamos filhos de Deus. Ele fala: pequeninos do meu Pai, sabe? Ele fala sobre o favor. O Pai veio e revelou vocês a mim. Sabe, tem um versículo na Bíblia que diz que não fomos nós que fomos até Jesus, mas foi o Pai que nos encaminhou e nos direcionou. A Bíblia diz que nós somos favorecidos por Deus. A Bíblia diz que nós temos o seu Espírito conosco. A Bíblia fala sobre a segurança de que algo foi dado em nosso favor. O penhor do Espírito Santo é a nossa garantia. Irmãos, quer morramos, vivamos, façamos qualquer outra coisa, nada nos tira do Senhor. A Bíblia diz que nada pode nos separar do seu amor. São verdades como essa que muitas vezes têm ficado esquecidas e nos fazem seguir separados do rebanho, do propósito de Deus. Mas em nome de Jesus, chega um momento em que para nós como igreja, é o momento de nós de fato desfrutarmos de tudo quanto o Senhor tem para a nossa vida. Eu queria que nós celebrássemos a ceia, para que a gente pudesse lembrar de um pacto que Deus fez conosco. E logo depois eu queria que nós orássemos, cancelando e anulando
toda e qualquer mentira, toda e qualquer inverdade que o diabo possa ter lançado sobre a nossa vida. A Bíblia diz que na noite em que Jesus ele foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, Jesus partiu o pão e ele disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Irmãos, Jesus, ele entregou o seu corpo para que o Pai pudesse castigar no corpo físico de Jesus toda e qualquer punição e ira do pecado que deveria cair sobre mim e sobre você. A Bíblia diz que o escrito de dívida que constava contra nós, ele foi rasgado e ele foi colocado na cruz. Por isso aquelas chibatadas que Jesus recebeu, as chicotadas nas suas costas, a coroa de espinho, estava representado ali o mundo, os abrolhos que a terra passou a produzir, estava ali as nossas dores, enfermidades, as maldições, tudo caiu sobre ele. Por isso que a Bíblia diz hoje que aos olhos de Deus nós somos filhos amados, nós somos justos como se o pecado nunca antes tivesse existido na nossa vida. E é por termos uma realidade dessa que nós queremos juntos agradecer o Senhor pela entrega do seu corpo ali na cruz, e para que a gente possa celebrar a nossa parte com Ele, juntos nós tomamos o pão nessa hora. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que depois de comer, Jesus tomou o cálice. E Jesus disse: esse cálice é para que você se lembre que eu estou fazendo uma nova aliança. E na nova aliança, todos, sem exceção, todos os seus pecados, eles são perdoados. Os pecados são perdoados porque Jesus se entrega. Porque Jesus se torna o Cordeiro de Deus. Ele é a oferta que nós entregamos nas mãos do Pai, e o Pai aceita essa oferta. Portanto, os nossos pecados são perdoados, nós somos livres, puros. Irmãos, talvez essa é uma das verdades bíblicas que nós mais esquecemos na nossa vida, e nós ainda nos achamos pecadores, afastados de Deus, indignos da sua graça. Nós estamos celebrando a ceia nessa manhã para lembrarmos e para declararmos que todos os nossos pecados foram perdoados. Nós somos nova criação. Quando Deus olha para nós e vê que nós estamos em Cristo, não existe culpa daquilo que passou. Não existe mais pecado. Por isso, se você ainda tem se sentido culpado, afastado, rejeite isso agora em nome de Jesus e diga: eu sou aceito, como se o pecado nunca antes tivesse existido na minha vida, por conta da obra de Jesus em meu favor. Para celebrar a nova aliança, juntos bebamos do cálice do Senhor. Aleluia. Pai, nós queremos louvar o Teu nome, queremos bendizer o Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor nos criou, e embora nós nos rebelássemos contra a Tua criação, contra os Teus desígnios, o Senhor nos amou, a ponto de descer dos céus, na pessoa do Teu Filho Jesus, e nos resgatar, e nos comprar. E para isso o Senhor usou homens, ó Deus, por vários anos, para deixarem registrados os preceitos da Tua palavra, para que ficasse para nós registrados que a palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz, e ela é cortante como uma espada bem afiada, porque ela precisa distinguir alma e espírito. Nós não devemos mais ser conduzidos pelos desejos da nossa alma, mas pelo relacionamento que o nosso Espírito tem com o Espírito do Senhor, que habita em nós e que nos faz agora sermos, ó Deus, santuário do Deus vivo, morada do Senhor. E é baseado nisso que a nossa alma deve ser transformada, baseada no Espírito que está em nós, nas verdades que o Senhor tem para a nossa vida. Portanto, nessa hora, nós queremos quebrar as mentiras, queremos quebrar os sofismas, queremos, em nome de Jesus, apagar todo dardo inflamado, trazendo para nós, ó Deus, o questionamento das verdades infalíveis,
da palavra do Senhor. Aquele questionamento: será que isso é verdade? Será que isso é real? Será? Nós queremos colocar esses condicionantes de lado e queremos abraçar a tua palavra, porque a tua palavra é viva e eficaz. E eu ministro sobre a vida de cada um dos teus filhos a eficácia da tua palavra, que ela esteja nos transformando, nos moldando, nos consolidando, nos levando a vivermos uma vida plena e sobrenatural. Queremos adorar o teu nome, engrandecer o Senhor por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por todas essas certezas que povoam o nosso coração. Por isso nós louvamos o teu nome, bendizemos ao Senhor e oramos agradecidos em nome de Jesus. Aleluia. E agora, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que os dons e as consolações do Espírito de Deus sejam sobre todos nós e sobre toda a igreja de Deus na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Senhor te abençoe, bom domingo, boa votação, graça e paz.